De volta com o programa Lições da Bíblia dessa semana. Uma alegria estarmos juntos, especialmente nesta nova temporada que estamos começando no programa de hoje. Uma temporada que promete muito conhecimento da Bíblia. Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, a preparação para o tempo do fim e como nós podemos viver cada dia de nossa vida como um dia de preparo para esse tempo do fim deste mundo de pecado, continue acompanhando então o programa, que essa temporada começa hoje e teremos ainda 13 semanas juntos para que haja esse crescimento na sua vida, na minha vida, e com certeza é isso que Deus deseja para a gente. Estudar a Bíblia para a gente é sempre uma alegria e é por isso que a gente oferece para você a oportunidade de estudar através da série de estudos bíblicos Princípios. Na temporada passada oferecemos um específico para a família, mas agora voltamos com o nosso curso bíblico que tanto damos ênfase aqui. Este é um curso bíblico extraordinário, num formato revista, com 100 páginas coloridas, muito bem diagramadas, e um dos temas fantásticos que nós encontramos aqui é justamente este que estamos estudando na abertura dessa temporada: a origem do mal, do pecado, como tudo isso começou. Aqui nós temos, nessa série Princípios, exatamente aquilo que a Bíblia diz sobre tudo isso. Então você pode ter esse curso bíblico na sua casa gratuitamente, podemos enviar pelo correio para você gratuitamente, basta você entrar em contato com a gente pelo 0 Operadora 12 21 27 31 21, esse é o telefone que você vai ser atendido e a nossa atendente vai fazer um rápido cadastro e vai enviar pelo correio sem cobrar nenhum centavo de você, tá bom? Se você preferir online, entre no nosso blog e lá no nosso blog à direita vai ter esta imagem, você vai clicar em cima, preencher o seu cadastro e solicitar o seu curso gratuitamente. Vai ser uma alegria a gente poder enviar para você e você crescer na luz do conhecimento da Palavra de Deus, que, claro, é o objetivo de todos nós. Pastor Luiz Ney Gambarelli e Itamar Leles, amigos do Rio de Janeiro, que vêm visitar o programa, trazer aqui os seus comentários, justamente no início dessa temporada que fala sobre a preparação para o tempo do fim, e nessa semana falando sobre um conflito cósmico assustador que aconteceu no céu, quando o principal anjo se rebelou contra Deus. Dentro desse ponto agora que a gente quer entrar com você, que está em casa também, a gente percebe que esse conflito se estendeu para a terra. Chegou um momento que não havia mais condições de Lúcifer e seus anjos permanecerem no céu. Como foi esse momento? Para onde que eles vieram? Saíram vagueando por aí? Veio sozinho? Veio acompanhado? Como é que é, pastor, esse assunto pesado? Tá certo. A Bíblia, no livro de Apocalipse, né, comenta que houve guerra no céu, né? Lúcifer e os seus anjos guerrearam, e a Bíblia diz também que não puderam mais permanecer ali, né? E eu gostaria de ler esse texto, claro, né, de Apocalipse capítulo 12, os versos 10 ao verso 12. A Bíblia diz assim, fazendo comentário sobre isso, diz assim: então ouvi grande voz no céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra, do testemunho que deram. E o verso 12 diz: por isto festejai, ó céus. Ele não pôde mais permanecer ali nos céus, né? Ali não tinha mais espaço para ele permanecer. E então a Bíblia diz assim: ai da terra e dos seus moradores, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Após ser expulso dos céus, não é? Ele veio para exatamente manchar aquilo que Deus havia feito mais perfeito na sua criação, que era o homem à sua imagem e semelhança. Ele não veio bonzinho, como muita gente imagina, né? A Bíblia diz que ele veio cheio de raiva, de ódio, de cólera, né? Veio para destruir mesmo. Será que essa visão dele de destruir a humanidade é porque nós tínhamos sido criados à imagem e semelhança de Deus, pastor Itamar? E a nossa imagem lembrava um pouco desse Criador que precisou tomar uma decisão drástica com relação a ele? Acredito que sim. Ele, no céu, um dos motivos dele ter se rebelado, né, foi por não ter
participado dessa criação tão perfeita de Deus. O planeta Terra, o homem, a imagem e semelhança de Deus. Isso foi um dos motivos que o levou a se rebelar, né? Então, se rebelou contra Cristo, que, como Deus, ele, obviamente, foi o Criador, né? Ele, sendo criatura, quis ser igual a Deus, quis também participar, e agora ele vem para a Terra e certamente vem na tentativa de destruir a criação de Deus, que era perfeita. Claro, era perfeita. Agora, Eva sabia, ela foi orientada, Adão e Eva, no caso, o primeiro casal, os nossos primeiros pais, eles foram orientados sobre a malignidade desse ser ardiloso, enganador, ou ela foi colocada no jardim juntamente com Adão, sem nenhuma orientação? Essa é a beleza do nosso Deus, né? Ao ser criados, Deus os orientou, embora tenha dado a eles o livre-arbítrio, a oportunidade de decidir, né? Mas eles foram orientados cabalmente acerca, né, de aonde eles poderiam ser tentados, né? E é interessante que o nosso manual diz que o que mais é triste, né, nesse episódio é que Eva sabia quais tinham sido as palavras de Deus para ela e para Adão. Ou seja, será que Satanás ele veio plantando uma dúvida na mente dela, né, sobre o caráter de Deus? Porque ela tinha sido preparada então. Né? Quer dizer, se você prepara alguém a respeito de uma pessoa má, uma pessoa que deseja o mal para você, você está preparando, você está fazendo um bem para aquela pessoa, não é? Sem dúvida. Então, veja, Satanás ele vem e bota dúvida na mente dela em relação à confiança que ela tinha em Deus. Essa estratégia que ele usou, ela é eficiente até hoje? Como é que vocês veem essa estratégia de Satanás? Ele continua usando a mesma estratégia. Interessante que Eva, como foi mencionado pelo pastor Luiz Ney, conhecia, ela sabia. No Novo Testamento nós encontramos um texto lá em João 8, verso 32, e conhecereis a verdade vos libertará. O fato dela conhecer não foi suficiente para ajudá-la naquele momento, né? Apesar de conhecer, ela desconfiou de Deus, né? Ela duvidou de Deus, ela se afastou, se colocou num lugar onde Deus havia dito para ela não estar, né? Pisou no terreno encantado do inimigo, e aí veio Estava sozinha, longe do seu esposo, então, né? Mesmo conhecendo, ela acabou caindo, né? Então, hoje, o fato de nós conhecermos a Bíblia é importante, é fundamental, mas nós precisamos conhecer e obedecer, praticar, porque ela mesmo conhecendo, acabou desobedecendo. Aquela conversa mole, desculpa, senhor, não querer cortar aí a sua participação, mas aquela conversa mole de Satanás para com ela, falando assim, olha, Deus falou que você não pode comer de nada, de nenhuma árvore. Não, é o contrário, eu posso comer de tudo menos dessa em que você está. Por quê? Porque ele disse que o dia que eu comer eu vou morrer. Eu falo, mas eu como e não morro. Essa conversa de jogar a pessoa contra Deus, de colocar dúvida e dizer que a pessoa, olha, você não vai morrer, você é eterno, Deus está mentindo. Eu às vezes vejo pessoas hoje em dia com a mesma conversa. Não, você nunca morre. Você nunca morre, o que morre é o seu corpo, né? Você nunca morre. Essa conversa pode estar travestida nos dias de hoje de um profundo engano, levando milhões de pessoas à morte também? Parece até um contraste, né? Porque Adão e Eva foram criados perfeitos e para viver. E se assim permanecessem, né, viveriam eternamente. Mas após o pecado, tudo que nós desejamos é viver eternamente. Então, com isso, Adão, né, e Eva, primeiro Eva, depois Adão, eles foram convidados, né, foram sutilmente dito para eles, né, que eles poderiam ser Deus. Né? Eles poderiam ser Deus. Quando você comer, você vai, como Deus, saber do bem e do mal. Você vai saber de coisa que você nem imagina. Exatamente. Curiosidade. A curiosidade despertou, né, a curiosidade. Né? E é interessante que essa proposta, ao invés de receber,
eles estariam perdendo, né? A verdade, que ser ardiloso, né? Uma coisa... A verdade é a estratégia de Satanás, até hoje, né? A verdade misturada com mentira. Era plano de Deus que eles conhecessem o mal, sim, mas só na teoria, como Deus já havia orientado. Ó, não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. Mas agora, ao desobedecer, eles agora vão experimentar o mal, vão conhecer o mal na prática. Agora, a verdade misturada com a mentira parece verdade às vezes, né? Parece verdade. Esse é o problema, né? Tem que ser investigada, né? Satanás continua usando a mesma estratégia. E interessante que nós continuamos, né, a seguir no mesmo erro de Eva. Mesmo sabendo que ele trabalha dessa forma, mesmo continuando com a mesma mentira, você não vai morrer, né? Mesmo sabendo que o pecado leva à morte, nós continuamos a flertar com o pecado. Né? E, como Eva, pisamos no terreno encantado do inimigo e aí vem a queda. Exatamente. Pois não, pastor. Me vem à mente, né, que conhecimento não é tudo. Né? Não é tudo. Exatamente. Porque Eva e Adão tinham pleno conhecimento. E eles sabiam quem ele era, a estratégia desse anjo, né? O que tinha acontecido no céu, né? Mas exatamente eles foram vítimas, né, de uma sugestão da qual encantou, é um terreno encantado do inimigo. E ele sabe exatamente como alcançar cada um. Né? Cada pessoa ele tem estratégias diferentes. E como foi dito mesmo, ele mistura a verdade com o erro. E é quando então temos as dificuldades de separar. Agora, o pastor Itamar usou no primeiro bloco, né? Você que está acompanhando a gente, se lembra o texto de João 8,32? Aliás, foi agora mesmo, né? Nesse bloco. Conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento da palavra de Deus, da verdade de Deus, a sua palavra, ele nos protege deste inimigo terrível que é Satanás, que mistura a verdade com o erro e nos confunde. Protege a partir do momento que você adquire o conhecimento e começa a viver, a praticar esse conhecimento. É importante conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, mas é importante viver os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos que nós encontramos na palavra de Deus. A obediência é fundamental. Até Jesus exaltou a obediência, né? Sim. No Evangelho de João, ele abre completamente ali, capítulo 14, 15, em que ele fala da importância de obedecermos ao Pai, né? De sermos filhos verdadeiros, né? Filhos que obedecem. Que acho que nada mais agrada a Deus, que é o nosso Pai, do que a obediência dos seus filhos, né? A lição usa o tema aqui, o guia, conhecimento e submissão. Precisamos estar submisso, nos submeter à orientação que recebemos do Senhor através da sua palavra. Porque eu posso estar lendo a Bíblia, pastor Luiz Ney, muito conhecimento, como você falou, até decorar a Bíblia, do primeiro verso até o último, mas não ser submisso ao Espírito Santo, né? Paulo até chegou a dizer, não é, que ele esmurrava o corpo, reduzia a escravidão, porque havendo pregado, não somente conhecendo, uma coisa é você ter conhecimento, mas ele vai ainda mais além. Eu posso até estar sendo, não é, um professor, ensinando alguém, e assim mesmo, se, não é, eu não me preocupar, isso não me qualifica para a salvação, desde que eu entenda que eu preciso também obedecer. Bom, agora nós temos um problema, quer dizer, dois, né? Deus tinha dois problemas agora, dentro do ponto em que estamos aqui no nosso manual de estudos. Houve uma guerra no céu, o texto que você leu, e aqui o pastor falou sobre a desobediência e como Adão e Eva ouviram a voz do nosso inimigo. Agora, houve também uma guerra na terra. Como é que a gente pode entender? Foi a mesma guerra, foi diferente, as consequências foram diferentes, ou trata-se do mesmo conflito, da mesma guerra, da mesma estratégia, pastor? O conflito é o mesmo. Ele se iniciou no céu, Satanás com seus anjos foram expulsos do céu, e eles vieram para a terra, conseguiram, né, através da queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, dominar ou trazer esse conflito para a terra, né? Mas é interessante que Satanás foi vencido no céu por Cristo. Lá no céu a batalha foi vencida e ele foi expulso. E Jesus Cristo
quando ele veio e trouxe esse conflito para a terra, ele veio aqui e mais uma vez aqui ele vence Satanás, né? Assumiu a forma humana, deixou suas prerrogativas divinas, nasceu como um bebê, nós conhecemos a história, cresceu, finalmente foi morto, crucificado, derramou seu sangue, morreu para pagar o preço do pecado de Adão e Eva, do nosso pecado. Eles não morreram naquele momento, mas através do pecado foram condenados à morte. E Jesus veio morrer essa morte no nosso lugar e ao morrer, ao ressuscitar, ele venceu a morte, venceu o pecado e a Bíblia diz que nele somos mais que vencedores. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que estava tentando me convencer, né, que dentro de mim existia o bem e o mal e que essas duas forças precisavam estar em perfeito equilíbrio para que eu pudesse ser feliz, etc., né? E aí eu fiquei pensando, né? O perfeito equilíbrio, se eu acreditar desta forma, eu creio que o que aconteceu no conflito cósmico é que foi uma guerra de deuses. De deuses. Foi isso mesmo? Satanás é um deus? Deus é Deus e houve uma guerra de deuses? Ou o que aconteceu foi, na verdade, uma rebelião? Não foi uma guerra de deuses, né? Foi uma guerra de um ser criado, né, Lúcifer, contra o Criador. O criado, né, a criatura querendo ser criador, né? E ocupar o lugar que não era dele. Exatamente, a usurpação de um lugar que não era dele. E quando ele vai aos filhos de Deus que foram criados à imagem e semelhança, ele diz: você pode ser aquilo que eu não fui e não consegui ser. Não cometa o mesmo erro que eu. Mas ele o induziu a pensar que eles poderiam, exatamente na própria vida ele já sabia que não podia, mas esse era o grande desafio, né? Querendo macular aquilo que Deus havia criado à sua imagem e semelhança. Para a gente encerrar o bloco, então, não podemos ter equilíbrio entre bem e o mal dentro de nós. Tem que ter a prevalência do bem e não do mal. É essa a visão. Sem dúvida. E o mal, eu penso que algo importante aqui, ele já foi vencido. Cristo venceu Satanás no céu, no deserto da tentação, na cruz, né? Nele nós somos mais que vencedores. Obviamente, para recebermos essa vitória, precisamos estar ao lado da vitória, Jesus Cristo. Perfeito, perfeito. Amigos, nós vamos para mais um intervalo. Você não saia daí, nós voltamos já já.